As sombras da Babilônia se estendiam sobre o deserto como um presságio. O vento quente soprava entre as muralhas douradas, e o som distante das flautas e tambores ecoava pelas avenidas largas da cidade mais poderosa do mundo antigo. O perfume dos jardins suspensos misturava-se ao cheiro das oferendas queimadas diante dos ídolos, enquanto os rios Eufrates e Tigre refletiam o pôr do sol em tons de cobre. E no meio daquela civilização orgulhosa e deslumbrante, havia um homem ajoelhado diante de uma janela aberta. Seus olhos não miravam as torres de Nabucodonosor, nem as riquezas de um império. Ele olhava para Jerusalém, destruída, distante, mas ainda viva em seu coração. O nome dele era Daniel. Levado como prisioneiro quando ainda era jovem, Daniel havia visto sua cidade ser invadida, seu povo humilhado e o templo do Senhor profanado. Mas o cativeiro não o corrompeu. Antes, o tornou mais forte. Enquanto a Babilônia moldava seus sábios, ele se deixava moldar por Deus. Enquanto outros buscavam poder, ele buscava entendimento. E foi justamente esse entendimento que o tornaria o profeta que viu o fim antes do tempo. Nas noites silenciosas, quando os astros pareciam vigiar o sono dos reis, Daniel recebia visões que ultrapassavam séculos. Sonhos que falavam de impérios que ainda não haviam nascido, de reinos que se levantariam e cairiam, e de um tempo distante em que o próprio mundo seria posto à prova. Ele viu o ouro da Babilônia dar lugar à prata da Pérsia, o bronze da Grécia suceder o ferro de Roma, e depois, o ferro se misturar com o barro, o tempo do homem dividido, confuso e frágil. Mas o que realmente o marcou não foi apenas o que ele viu, e sim o que sentiu. A alma de Daniel foi tomada por temor e reverência diante do que estava sendo revelado, porque em suas visões ele não via apenas reinos humanos, mas o avanço do mistério divino. Ele contemplou tronos sendo colocados, livros sendo abertos e o ancião de dias sentado em majestade. Viu bestas que representavam o poder das nações e chifres que simbolizavam o surgimento de líderes impiedosos. Viu a verdade sendo pisoteada e o orgulho do homem chegando ao seu limite. Daniel foi testemunha de um conhecimento que transcende o tempo, e mesmo diante do medo, permaneceu em silêncio, escrevendo o que via, selando palavras que só seriam compreendidas no tempo do fim. E talvez esse tempo seja o nosso. Nos próximos instantes, vamos percorrer juntos as visões e os símbolos que Deus revelou a Daniel. Mensagens codificadas nas sombras da história, traçadas entre o passado e o futuro. Porque o livro de Daniel não é apenas um registro antigo, é uma chave. E quem entende suas visões, entende o plano oculto que ainda se desenrola diante de nós. Tudo começou quando o silêncio do céu foi interrompido pelo som dos exércitos que se aproximavam. Jerusalém, outrora símbolo da presença divina, viu suas muralhas estremecerem sob o peso dos carros de ferro da Babilônia. Nabucodonosor, o rei cujo nome fazia até os reis vizinhos temerem, havia descido com toda a sua força. E naquele dia, as trombetas da guerra não anunciaram vitória, mas juízo. O templo foi saqueado, os utensílios sagrados levados, e os filhos de Israel, agora cativos, marcharam pelas estradas poeirentas rumo ao leste, rumo a uma terra de deuses estranhos, de línguas desconhecidas e de costumes que ofendiam o próprio céu. Entre esses jovens estava Daniel, um rapaz nobre, inteligente, mas agora sem lar. O futuro parecia ter sido arrancado de suas mãos, mas o que parecia o fim era, na verdade, o início de algo muito maior. Deus, em seu mistério, havia permitido que o seu povo fosse levado à Babilônia não para ser destruído, mas para que a sua voz ecoasse dentro do coração do império mais poderoso da terra. E Daniel seria o instrumento dessa revelação. Enquanto muitos se curvavam diante das estátuas de ouro, ele se manteve de pé. Enquanto outros se adaptavam ao luxo da corte, ele se purificava em oração. Naquele novo mundo, o contraste era visível. De um lado, a opulência babilônica, palácios cobertos de ouro,
jardins suspensos que tocavam o céu, templos dedicados a Marduk e Bel. De outro, um jovem hebreu ajoelhado sussurrando as palavras que aprendera desde a infância. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A fé que parecia pequena diante da grandiosidade de um império seria a centelha de uma revolução espiritual que ultrapassaria milênios. Os magos e astrólogos de Nabucodonosor liam o destino nas estrelas, mas Daniel lia nas orações. E quando o rei foi perturbado por sonhos que ninguém conseguia decifrar, apenas ele pôde trazer a resposta. Foi ali, no coração da Babilônia, que o profeta começou a decifrar o enigma dos tempos. Cada visão, cada revelação, era como uma chama que queimava sem consumir, iluminando segredos que estavam selados desde o princípio. A Babilônia acreditava ter conquistado o povo de Deus, mas, na verdade, Deus havia conquistado a Babilônia. Porque em meio ao ouro e ao orgulho surgia um profeta que falava com voz calma e firme, a voz do Eterno entre os deuses pagãos. E aquele jovem cativo, sem espada nem exército, se tornaria o homem mais sábio do império. Foi ali, na corte dos reis e entre colunas de mármore, que o plano profético começou a se desenhar. E mal sabiam os poderosos daquela época que nas palavras escritas por um prisioneiro estava escondido o futuro de toda a humanidade. Tudo começou quando o silêncio do céu foi interrompido pelo som dos exércitos que se aproximavam. Jerusalém, outrora símbolo da presença divina, viu suas muralhas estremecerem sob o peso dos carros de ferro da Babilônia. Nabucodonosor, o rei cujo nome fazia até os reis vizinhos temerem, havia descido com toda a sua força. E naquele dia, as trombetas da guerra não anunciaram vitória, mas juízo. O templo foi saqueado, os utensílios sagrados levados, e os filhos de Israel, agora cativos, marcharam pelas estradas poeirentas rumo ao leste, rumo a uma terra de deuses estranhos, de línguas desconhecidas e de costumes que ofendiam o próprio céu. Entre esses jovens estava Daniel, um rapaz nobre, inteligente, mas agora sem lar. O futuro parecia ter sido arrancado de suas mãos. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o início de algo muito maior. Deus, em seu mistério, havia permitido que o seu povo fosse levado à Babilônia não para ser destruído, mas para que a sua voz ecoasse dentro do coração do império mais poderoso da terra. E Daniel seria o instrumento dessa revelação. Enquanto muitos se curvavam diante das estátuas de ouro, ele se manteve de pé. Enquanto outros se adaptavam ao luxo da corte, ele se purificava em oração. Naquele novo mundo, o contraste era visível. De um lado, a opulência babilônica, palácios cobertos de ouro, jardins suspensos que tocavam o céu, templos dedicados a Marduk e Bel. De outro, um jovem hebreu ajoelhado, sussurrando as palavras que aprendera desde a infância. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A fé que parecia pequena diante da grandiosidade de um império seria a centelha de uma revolução espiritual que ultrapassaria milênios. Os magos e astrólogos de Nabucodonosor liam o destino nas estrelas, mas Daniel lia nas orações. E quando o rei foi perturbado por sonhos que ninguém conseguia decifrar, apenas ele pôde trazer a resposta. Foi ali, no coração da Babilônia, que o profeta começou a decifrar o enigma dos tempos. Cada visão, cada revelação, era como uma chama que queimava sem consumir, iluminando segredos que estavam selados desde o princípio. A Babilônia acreditava ter conquistado o povo de Deus, mas na verdade, Deus havia conquistado a Babilônia. Porque em meio ao ouro e ao orgulho, surgia um profeta que falava com voz calma e firme, a voz do Eterno entre os deuses pagãos. E aquele jovem cativo, sem espada nem exército, se tornaria o homem mais sábio do império. Foi ali, na corte dos reis e entre colunas de mármore, que o plano profético começou a se desenhar. E mal sabiam os poderosos daquela época que nas palavras escritas por um prisioneiro estava escondido o futuro de toda a humanidade. Anos se passaram desde o sonho da estátua.
Daniel já era um homem mais velho, mas seu espírito permanecia desperto, como uma chama que não se apaga. Certa noite, enquanto repousava em seu quarto, uma presença tomou conta do ambiente. O vento mudou. O som dos passos noturnos cessou, e o profeta foi envolvido por uma visão que o arrancou do tempo presente. De repente, ele não estava mais na Babilônia. Estava em meio a um mar revolto, um oceano agitado pelos 4 ventos do céu. E então ele viu. Do meio das águas, 4 grandes bestas começaram a emergir, uma diferente da outra. A primeira era como um leão, mas tinha asas de águia. Daniel observou enquanto suas asas eram arrancadas, e ela se erguia sobre 2 pés como um homem, recebendo o coração humano. A segunda besta era semelhante a um urso, que se erguia de um lado, trazendo 3 costelas entre os dentes, e uma voz lhe dizia: "Levanta-te e devora muita carne." Depois surgiu a terceira, semelhante a um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e domínio lhe foi dado. E então veio a quarta, indescritível, terrível, espantosa. Tinha dentes de ferro, garras de bronze, e pisoteava tudo o que encontrava. Era diferente de todas as anteriores, e de dentro dela surgiram 10 chifres. Enquanto Daniel contemplava, outro chifre pequeno apareceu entre os 10, derrubando 3 deles. E aquele chifre tinha olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. O profeta tremia, sentia o peso da revelação, o frio da eternidade percorrendo sua pele. E então, a cena mudou. O mar cessou, o céu se abriu, e diante de Daniel ergueu-se um trono de fogo. Rios flamejantes fluíam diante dele e milhares de seres espirituais o serviam. O ar se encheu de silêncio, e Daniel viu o que poucos olhos ousaram contemplar: o tribunal divino. Foram postos tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono, chamas de fogo. Daniel capítulo 7, versículo 9. Os livros foram abertos. A quarta besta, símbolo do império final, o mais brutal e blasfemo, foi julgada e destruída. O fogo a consumiu e seu domínio foi tirado. Mas Daniel viu algo mais. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Aquela visão era o coração das profecias. O leão, o urso, o leopardo e a besta, 4 impérios que moldariam o destino da humanidade: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Mas o chifre pequeno, aquele que fala com soberba, representa algo além do tempo. Um poder espiritual e político que surgiria no fim dos dias, enganando as nações, perseguindo os santos e tentando usurpar o lugar de Deus. Daniel ficou angustiado, seu rosto empalideceu e seu espírito ficou perturbado. Ele não entendia por que o mal parecia sempre retornar em novas formas, mas o anjo lhe disse: "Os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre." A besta cai. O mal é consumido, e o julgamento é estabelecido. A cena termina com o contraste mais profundo de toda a Escritura. De um lado, a fúria das bestas, o poder humano em sua forma mais selvagem e corrompida. Do outro, o trono do Altíssimo, calmo, eterno, imutável. O rugido da terra e o silêncio do céu se encontram, e quando o fogo do juízo consome o último império, resta apenas o brilho do reino que jamais terá fim. Daniel despertou da visão ofegante, sem forças, mas com o coração cheio de temor e esperança. Ele havia contemplado o que nenhum rei, nenhum sábio, nenhum sacerdote jamais viu: o fim dos impérios e o início de algo que está além da história. O homem que um dia interpretou os sonhos dos reis, agora sonhava com o reino eterno. E a partir daquele momento, suas visões deixaram de ser apenas sobre reis e nações. Passaram a revelar o maior dos mistérios: o destino final da humanidade. Em outra noite,
Quando o peso das visões ainda repousava sobre sua mente, Daniel foi novamente arrebatado para um lugar distante. Ele se viu às margens de um rio chamado Ulai. O ar era denso e o silêncio, quase sagrado. As águas refletiam o céu avermelhado e, de repente, um movimento surgiu na distância. Do lado do rio apareceu um carneiro com 2 grandes chifres. Um era mais alto que o outro, e o mais alto cresceu por último. O profeta observou, enquanto o animal avançava furiosamente para o oeste, o norte e o sul. Nenhuma criatura podia resistir diante dele, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Mas, enquanto Daniel ainda observava, do lado oposto, veio um bode que atravessava a terra sem tocar o chão. Entre seus olhos havia um grande chifre. Ele se lançou contra o carneiro com uma fúria indescritível. O choque entre os dois foi devastador. O bode quebrou os chifres do carneiro e o lançou por terra, pisoteando-o sem piedade. O império do carneiro ruía e o domínio do bode começava. Enquanto Daniel contemplava aquela cena, o grande chifre do bode se quebrou e em seu lugar nasceram 4 chifres apontando para os 4 ventos do céu. E de um deles surgiu um pequeno chifre, que cresceu até alcançar o firmamento, derrubando estrelas e profanando o santuário. Era o símbolo do orgulho humano em sua forma mais pura, o poder que desafia o próprio Deus. Naquele momento, uma voz ecoou sobre o rio. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? E a resposta veio como um sussurro solene. Até 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será purificado. Daniel capítulo 8, versículo 14. A visão falava de impérios ainda por vir. O carneiro representava os reis da Média e da Pérsia. O bode, o império grego sob Alexandre, o Grande, e o pequeno chifre, um poder posterior, cruel, blasfemo, profanador. Daniel compreendeu que aquilo era mais do que história. Era uma linha espiritual de oposição a Deus que atravessaria séculos, culminando em uma figura final que o mundo chamaria de Anticristo. O profeta caiu com o rosto em terra, sem força. Um anjo o tocou e disse: Filho do homem, entende que esta visão se refere ao tempo do fim. As palavras ecoaram em sua mente como o som de um trovão distante. O tempo do fim. Daniel compreendeu que os impérios passariam, mas o espírito que os movia, o desejo do homem de se colocar no lugar de Deus, voltaria sempre com novas formas, novas bandeiras, novas coroas. E essa seria a verdadeira batalha. Não entre nações, mas entre o orgulho e a verdade, entre o domínio humano e o reino eterno. Quando despertou, Daniel permaneceu em silêncio por dias. Seu rosto estava pálido e seu olhar distante. Ele havia visto não apenas o futuro dos reinos, mas o coração da rebelião humana, e entendeu que o tempo das bestas e dos impérios ainda não havia terminado, apenas começado. As noites de Daniel já não eram mais tranquilas. O sono se tornara um campo onde o invisível se revelava com força cada vez maior. Ele orava em silêncio, com o rosto voltado para Jerusalém, pedindo a Deus que restaurasse o seu povo e revelasse o sentido de tudo o que havia visto. Foi então que, enquanto orava, algo sobrenatural aconteceu. O ambiente se encheu de luz e uma presença gloriosa tomou o lugar. Era Gabriel, o mensageiro de Deus, vindo diretamente do trono celestial para trazer uma das revelações mais precisas de toda a história profética. O anjo se aproximou e disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados e trazer a justiça eterna. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel ficou imóvel. Aquilo não era apenas uma resposta, mas um mapa do tempo, um relógio divino marcando o curso da redenção. As 70 semanas não eram semanas comuns. Cada uma representava 7 anos, 70 vezes 7, 490 anos. E esse tempo seria o período em que Deus agiria diretamente com Israel, revelando seu plano através da história.
O anjo explicou que, desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias, se cumpririam 69 semanas. E que após isso, o ungido seria morto, mas não por si mesmo. Daniel ouviu e sentiu o peso dessas palavras. Ele viu em sua mente as ruas de Jerusalém sendo reconstruídas entre aflições e depois a chegada de um homem justo, rejeitado e morto, o Messias prometido. A profecia avançava ainda mais. Depois da morte do ungido, viria a destruição do templo e uma era de dispersão. O relógio profético pararia por um tempo, o tempo das nações, até que a última semana se iniciasse, a semana final, o período do fim. Essa última semana seria marcada por engano, alianças falsas e profanação. Um governante surgiria fazendo pacto com muitos, mas romperia o acordo no meio do tempo, instaurando desolação e perseguição. Era o mesmo espírito que Daniel já havia visto no pequeno chifre, agora revelado em sua forma plena. Gabriel concluiu dizendo: até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Daniel capítulo 9, versículo 26. E o profeta compreendeu. O plano de Deus se movia com precisão absoluta. Nada era aleatório. Cada império, cada queda, cada silêncio celestial fazia parte de uma contagem que avança, invisível aos olhos humanos. A história não é um círculo, é uma linha reta, traçada pela própria mão de Deus. E o fim já está marcado no relógio do Eterno. Daniel permaneceu de joelhos, sem forças. Chorava, não de medo, mas de reverência. Ele entendeu que a esperança do mundo não estava em reinos, mas em um rei que viria não com exércitos, mas com redenção. As 70 semanas não falavam apenas de Israel, mas do próprio coração da humanidade. Falavam de um tempo de paciência divina, de um amor que espera o homem se voltar ao Criador antes que o último minuto toque. E assim, no silêncio daquela noite, a areia do tempo continuou a cair. Os séculos iriam passar, impérios surgiriam e cairiam, mas o relógio de Deus continuaria marcando o compasso da eternidade. Daniel fechou os olhos e, no fundo de sua alma, ouviu algo que jamais esqueceria. O tempo pertence a Deus, e ele jamais se atrasa. Os anos haviam passado. Daniel já era um homem idoso, mas sua mente permanecia desperta, atenta às vozes do invisível. O peso das revelações ainda o acompanhava e em seu coração ardia o desejo de compreender o desfecho de tudo o que lhe fora mostrado. Foi então que, em meio a uma tarde silenciosa, enquanto se encontrava às margens do grande rio Tigre, algo extraordinário aconteceu. O vento cessou, a luz do sol se tornou mais intensa e o ar de repente pareceu vibrar. Daniel levantou os olhos e viu um homem vestido de linho. Seus lombos estavam cingidos com ouro puro, seu rosto brilhava como o relâmpago, seus olhos eram como tochas de fogo, e suas palavras ecoavam como o rugido de uma multidão. Os homens que estavam com Daniel fugiram aterrorizados, embora nada vissem. Apenas o profeta permaneceu ali, prostrado, sem forças, enquanto aquele ser celestial se aproximava. A visão era tão forte que Daniel caiu por terra, o rosto voltado ao chão. Mas o homem o tocou e disse com voz suave: "Não temas, homem muito amado. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa delas eu vim." Daniel capítulo 10, versículos 11 e 12. A presença divina enchia o lugar. O profeta tremia, mas uma força invisível o sustentava. O ser celestial revelou que uma batalha espiritual ocorria por trás das cortinas da história, anjos e principados lutando pelo destino das nações. O conflito dos reinos humanos era apenas a sombra de uma guerra invisível travada nos céus. Daniel entendeu que os impérios não caíam apenas por estratégias, mas porque as forças do alto determinavam o curso da terra. Daniel entendeu que os impérios não caíam apenas por estratégias, mas porque as forças do alto determinavam o curso da terra. E então, o mensageiro lhe mostrou o que estava por vir. Falou de reis poderosos, traições,
invasões e de um tempo em que o conhecimento se multiplicaria. Falou de um período de angústia sem igual, quando muitos tropeçariam, mas também de um povo que se levantaria e seria purificado pelo fogo da provação. E por fim, o ser celestial selou o mistério com uma ordem solene. Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Aquelas palavras ecoaram como uma despedida. Daniel percebeu que havia visto o que nenhum homem estava pronto para compreender completamente. O tempo do fim ainda não havia chegado, e o livro deveria permanecer selado, até que a geração que veria os sinais estivesse desperta para entender. O profeta levantou os olhos uma última vez. O homem vestido de linho ergueu as mãos aos céus e jurou pelo Eterno. Por um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando o poder do povo santo estiver totalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. E então a visão se desvaneceu. O rio voltou a fluir, o vento soprou novamente e Daniel permaneceu ali, em silêncio, com o rosto banhado pela luz. Ele compreendeu que o tempo pertencia a Deus e que algumas respostas só seriam reveladas quando o último selo fosse aberto. O silêncio voltou a dominar o lugar. Daniel permaneceu imóvel por um tempo que ele mesmo não soube medir. O vento que antes soprava forte, agora era apenas uma brisa leve que tocava seu rosto envelhecido. Seus olhos, cansados, ainda refletiam o brilho do homem vestido de linho, e em seu coração permanecia o peso de um segredo que o mundo não estava pronto para ouvir. A visão cessou, mas o eco das palavras continuava. O livro fora selado, e com ele o mistério do tempo. Daniel voltaria à vida comum, mas jamais seria o mesmo. Tudo ao seu redor, o império, os templos, as vozes dos reis, agora lhe parecia pequeno. Ele havia visto algo que ultrapassava o domínio dos homens. Havia tocado o véu do invisível. Sabia que o curso da história humana seguia um roteiro traçado pela própria mão de Deus, e que no final de tudo, quando o ferro e o barro se misturassem novamente, o selo seria rompido. O profeta não buscava fama, nem compreensão. Ele apenas registrou. Escreveu cada detalhe, cada número, cada visão, para que um dia, quando o mundo estivesse diante do colapso espiritual e moral, alguém pudesse ler e entender. O que Daniel viu não foi apenas o futuro. Foi o reflexo da alma humana através dos séculos, reinos que se levantam, homens que desafiam o divino, nações que esquecem o Criador, e o mesmo ciclo de orgulho e queda repetindo-se até o fim. Mas no meio desse ciclo, há uma promessa, um reino que jamais passará. Um reino construído não com espadas, mas com justiça. Não com muralhas, mas com fé. Não com reis mortais, mas com o Filho do Homem que vem nas nuvens, cercado de glória e poder. As palavras de Daniel atravessaram os milênios como uma chama escondida sob as cinzas do tempo. E hoje, enquanto o conhecimento se multiplica, enquanto o mundo corre sem direção e as fronteiras entre certo e errado se dissolvem, parece que o selo começa a se mover. As antigas profecias despertam, os sinais voltam a se alinhar, e o livro, por tanto tempo guardado, começa a se abrir diante de uma geração que precisa lembrar que o tempo está se cumprindo. O profeta havia sido instruído a descansar, e descansou. Mas sua mensagem não dorme. Ela atravessa eras, despertando aqueles que ainda têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque a história ainda caminha para o mesmo desfecho que ele viu nas margens do rio. Um trono em chamas, livros sendo abertos, e o reino eterno se erguendo sobre as ruínas dos impérios humanos. E quando o último selo for rompido e o som das trombetas ecoar novamente, as palavras de Daniel se cumprirão, exatamente como foram escritas.